Gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas do tempo celestial que foram lançadas por terra, espalhadas nos quatro ventos, nós estamos reunidos agora com o nosso Papai Yalcha, nosso Papai Yal. Nós estamos no dia 26 de setembro de 2021, domingo, reunião de doutrina e revelação. Nós vamos começar abrindo a palavra em Lucas capítulo 6, Lucas, que é a escritura do Evangelho, né? Não existe outro. E Lucas capítulo 6, versículo 29, isso aqui em homenagem à irmã Maria, irmã do irmão Lindomar. Nós vamos começar com essa palavra e nós vamos caminhar. Hoje tem muito alimento, viu, irmãos? Lucas capítulo 6, versículo 29 e 30. Lucas 6, versículo 29 e 30. Olha só. A irmã Débora e o irmão Lindomar estão proibidos de revelar, tá? Vamos deixar o Espírito trazer esclarecimento sem eu ter que interpretar, né? Lucas 6, 29 e 30. Diz assim, ó. A quem te ferir numa face, ofereça a outra. Aqui o próprio papai falando, tá? A quem te ferir numa face, ofereça a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Aqui eu vou pegar o irmão Bruno, que o irmão Bruno ele é rápido em pegar, né? Ele é rápido. Porque também não é fácil, eu peguei de surpresa, né? Então, aqui, quando ele fala, a quem te ferir numa face, ofereça a outra, e quem te arrebatar o manto, não recuse a túnica. Quer arriscar, irmão? Oi, irmão, vou deixar o irmão. Tá. Vou falar com o irmão Beethoven também. O que é, irmão Beethoven? Você conseguiu entender? Quem te ferir uma face, ofereça a outra. Quem te arrebatar o manto, não recuse a túnica. Agora, olha para mim, irmãos. Olha para mim. Que face é a minha aqui? A minha face direita. Que face é essa minha? A minha face esquerda. Então, você tem duas faces. Você tem a face direita e a face esquerda. Yal, o Supremo, ele ofereceu a face direita. Bateram nela. Yalcha. Agora ele oferece a face esquerda. Mical. Yal Supremo ofereceu a face direita. E bateram nela. Agora ele oferece a esquerda. Ele ofereceu, pediram o manto de Yalcha para que ele pudesse vir na terra. E agora ele entrega também a túnica de sumo sacerdote que vem do seu filho. Isso está aonde? Isso está, vamos abrir, irmãos. Vamos lá. Isso está em Êxodo 28, 4. Vamos abrir lá? Êxodo 28, 4. Êxodo 28, 4. Êxodo 28, 4. Olha só, Êxodo 28, 4. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um efode, um manto. As vestimentas farão um peitoral, um efode e um manto. Isso aqui é a vestimenta do sumo sacerdote.
Eis as vestimentas farão um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Se te pedir o manto, entrega também a túnica. E a túnica do sacerdote, do sumo sacerdote. Pegaram o manto de Ialcha e se entregou também a túnica de Mical. Nossa. Por isso que fala, se te ferir, porque Ialcha foi ferido, a face direita de Ial, foi ferida. E Ial ofereceu a outra face no final dos tempos. Nossa. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Ou vocês estão boiando? Por isso que fala, quando nós vimos lutando Mical com Jacó, Jacó recebe a bênção ali do livramento da morte, porque o irmão dele estava vindo para matá-lo. E ali ele luta angustiado, segurando, retendo o anjo, querendo que o anjo o livrasse, o salvasse da morte. Por isso que quando o anjo o abençoa, dá a ele um novo nome. Dá um novo nome. E aí ele fala, eu vi Ial face a face, e a minha vida foi salva. Era Ial que ele estava vendo? Não, era Mical. Mas como Mical é a semelhança do Altíssimo, e o Altíssimo é Ialcha, que é a semelhança de Ial, ambos são face de Ial. Ambos são face de Ial. Por isso, quando está falando Ialcha, está falando aqui, se te baterem numa face, ofereça a outra. Se te tomarem o manto, dê também a túnica. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Isso são os segredos mais profundos sendo revelados no final dos tempos. Aí, irmã, pode falar. Também lembra a representação de José, né? Com a túnica. Tomaram a túnica, né, irmã? Tomaram o manto, né? Tomaram ali, ela tomou, né? Ali, na realidade, é a túnica mesmo, né? É a túnica. Representação de Mical. Foi tomado dele, né? A túnica que ele correu, né? Fugindo da mulher. Então, aqui quando você está vendo aqui, irmãos, isso aqui é só o aquecimento de hoje. A irmã Maria mandou para a irmã Débora mandou para mim. Quando eu vi assim, eu fiquei assim, na hora, o pai me trouxe um entendimento. Na hora, a irmã Débora não falou nada, né, irmã? Na hora que eu vi, eu falei, nossa, tremendo demais. Ou seja, Ialcha, ele foi o quê? Bateram na face de Ial. Tremendo. Aí Ial oferece, agora, no final dos tempos, a outra face. Tomaram o manto de Ialcha, e Ial também oferece a túnica. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu falo assim, quando eu falo assim, eu vejo que alguns irmãos ficam boiando, né? Nossa. Mas os outros entendem. E aqueles que estão entendendo ficam maravilhados. Por quê? Porque você percebe que as escrituras inteiras é um código. É toda uma palavra para sábios. É muito tremendo, né, irmão? Entenderam? Então, esse é um aquecimento, e eu estou arrepiado aqui, ó, de alegria. E hoje nós vamos continuar o estudo do jumentinho. Ah, gracinha, né? O jumentinho. E o irmão Marco trouxe sexta-feira a continuidade do estudo de quarta, e hoje nós vamos trazer a continuidade do estudo de sexta. Tá bom? Graças, papai. Isso aqui era só para você ver como que Ialcha, papai, ele fala, e a palavra é uma palavra humana e também uma palavra celestial. Sempre a profecia, ela traz uma profecia voltada às coisas humanas e traz uma maior,
que está oculta, que é celestial. Muito maior. Né? Muito maior. Muito maior. E isso só consegue você ter por causa daquilo que nós vimos no primeiro versículo. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Iau são filhos de Iau. Né? Então... Aí você vai lá em Apocalipse no final... Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, é esses que são conduzidos pelo Espírito. Ou seja, o Mical, que tem o Espírito de Iau. Que recebeu de Iau, né? E aqui, não sei se eles falam, né? Foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que o salvou. A própria face que o salvou. Não, verdade. E aí você vê no final dos tempos. Não, verdade. Então, quando a gente fala assim, os irmãos muitas vezes falam assim, nossa, tá sobreexaltando Mical. Irmão, Mical está com Yausha desde o início. Yausha, ele quando ele coloca Mical, ele é o companheiro. E é um companheiro fiel. Tá entendendo? Só que ele, como nós já vimos, é o burrinho. Burrinho não, desculpa. É o jumentinho. É isso que eu falava, mas não. É o jumentinho, perdão, irmãos. Jumentinho. É o jumentinho. Jumentinho. Entendeu? Burrinho, você vai ver que é o antimachia. Você vai ver hoje o estudo. Burrinho é o antimachia. Mical é o jumentinho, filho da jumenta. Tá? Mas a irmã Débora quer falar. A irmã Débora tá ali, tá... Quando eu falei assim, a representação de José, quando foi tomada a túnica dele, quando foi enviado para o Egito. Ah, irmã, entendi. Não, da mulher. É verdade, eu entendi. Quando foi, os irmãos tomaram a túnica colorida, que a gente vê ali, que a túnica colorida é uma representação que nós falamos do efode. Do efode. Viu lá? Do efode. É isso mesmo. E aí você viu aqui o link, quando a gente foi lá em Êxodo, qual que é a vestimenta do sumo sacerdote? Ali você tem o manto e tem a túnica. Então, se te pedirem o manto, dê também a túnica. Pedir o manto de Yausha, para ele vir. Iau também entregou a túnica de Mical para ele vir. Bateram na face de Iau e ele ofereceu a outra face. Tremendo. Vocês entenderam? É lindo, né? Nossa, demais. Pode falar, irmão. Arthur, a Bíblia chama essa passagem do jumentinho, no Iau, a Bíblia fala que é um desfile triunfal, né? Ali tem realmente a representação de Yausha, que já está no Bentíssimo. Isso. Mical carregando o nome de Yausha hoje. Isso. E as vestes somos nós, pisando, tomando posse dos 144 mil. Exatamente, irmão. O estudo que trouxe sexta-feira, né? É lindo mesmo. Exatamente. O jumentinho carregando o nome e carregando a honra, né? E desaparecendo, por quê? Porque o que está aparecendo é Yausha, né? Hoje, quando a gente fala quem é Yausha, aquele que assenta é o Altíssimo, é aquele que fez todas as coisas, é aquele que está sentado no trono e em volta os 24 anciãos, aquele que é adorado, né? É esse que é perfeito, por isso que ele é o Cordeiro sem mácula, não poderia ser outro, né? Para que o sacrifício fosse aceito, tinha que ser um Cordeiro perfeito, né? Então, todo esse ensino, irmãos, no final dos tempos, você traz aquilo de fato daquele que sempre também se escondeu para que o Iau soberano aparecesse. E aí chega o final dos tempos. Por quê? Porque está prestes ao reino ser restituído aquele que é de direito. Maravilha. Tem que tudo estar às claras. Porque Satanás, ele escondeu o nome. Escondeu tudo.
Mas agora, no final do tempo, aprouve a Yahweh soberano trazer tudo às claras. Porque aquele que anda na luz não tem trevas, né? Então, amados, nós vamos pegar aquela passagem. Olha, essa passagem do jumentinho maravilhoso, essa passagem é ficar guardada. Lucas 19, 28. Zacarias 9 e Gênesis 49. Todos têm 9 para facilitar o entendimento. Gênesis 49, Zacarias 9 e Lucas 19, né? Lucas 19. Então, agora, esse estudo, quem está estudando, fazendo estudo, está se deleitando com os manjares revigorantes, né? Ele revigora as nossas forças. Então, quando a gente pega agora, nós vamos pegar a palavra em Gênesis 49, só para a gente lembrar um detalhe, Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 8. Gênesis 49, 8. Diz assim: Yaldá, teus irmãos te louvarão. Isso aqui foi estudo de sexta-feira. Tua mão está sobre a cerviz dos teus inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Aqui fala, Yaldá é um leãozinho. Aqui quando ele está falando de leãozinho, ele está referindo quem? Irmã de Ene. Mical. Porque Ial é o leão. Ele é um leãozinho. Entendeu? Ele é um leãozinho. Por isso que fala jumentinho. É o filhote. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. É o filho. Então, quando ele está falando é leãozinho, ele está referindo a Mical. Mas não é esse o que eu vou estudar hoje com os irmãos, não. Nós vamos um pouquinho mais para frente. Só queria que os irmãos entendessem. Quando estivesse lendo, está compreendendo. Aí ele fala. Ó. Aquele, inclusive, dá a dica. Ele fala assim, Yaldá é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Ainda fala, da presa, meu filho, tu subiste. Agache-se, deita-te como leão, como leoa. Quem o despertará? Aí fala, quem o despertará? Aí fala do despertar o braço. Lembra lá na frente? Desperta. Ó braço de Ial. A gente já viu isso. São os links. Aí ele continua falando assim, ó, o cetro não afastará de Yaldá, nem o bastão de chefe entre os seus pés. Aí ele fala, olha só, versículo 11. Liga a vinha seu jumentinho, a cepa, o filhote de sua jumenta. Filhote de sua jumenta, ok? De sua jumenta. Agora nós vamos lá em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19, versículo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver. Ó, versículo 29. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente e ao entrardes encontrarei um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Significa amarrado,
Ele está amarrado. Lembra disso que eu falei com vocês? Ele estava preso aonde? Em Sardes. Ele estava subjugado. Ele estava preso em Sardes. Aí ele fala: encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Quer dizer, estava preparado para o dia. Ele estava preparado para a missão. Soltar e trazer. Ele estava preparado para servir o rei. Somente ao rei. Soltando, trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis, o mestre precisa dele. Olha só. Olha a importância. O mestre precisa dele. Tá entendendo? O mestre precisa dele. É muito maravilhoso. E aí fala, enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam, o mestre precisa dele. Levaram então a Yalcha e, estendendo suas vestes sobre o jumentinho, fizeram que Yalcha montasse, ok? Agora vamos lá. Zacarias 9. Zacarias 9, versículo 9. Zacarias 9, versículo 9. Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Al-Shalã. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Aqui está um link. Olha aqui, irmãos. Aqui está um link. Filho da jumenta. Esse é um link, porque as escrituras trabalham com link. Filha da jumenta. Filha da jumenta. Filha da jumenta. Agora nós vamos abrir, agora que nós vamos começar. Isso aqui é só lembrando. Agora nós vamos abrir aqui, irmãos, em Números 22. Números 22. Versículo, aqui ó, Números 22, veja bem, Números 22, versículo, ó, versículo 22, vamos no versículo 22. Então, Números 22, 22. Vamos pegar Números 22, 21. Números 22, 21. Ok? Levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta. A sua jumenta. A sua jumenta. Aqui a palavra-chave é selou a sua jumenta. Selou, pôs selo. Aqui tem um segredo, tá, irmão? Selou a jumenta, pôs um selo. E partiu com os príncipes de Moabe. Ó. Versículo 22. A sua partida excitou a ira. Olha só, esse anjo, ele é um anjo que fica nervoso fácil. Ele fica bravo. Ele fica bravo com facilidade. A sua partida, quer dizer, de Balaão, com a sua jumenta, excitou a ira de Ial,
E o anjo de Ial se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta. No caso aqui é Balaão. Ele montava a sua jumenta. Esse é o link. Vocês vão entender. Jumentinho, filho da jumenta. Vocês vão entender. E os 2 servos o acompanhavam. Olha só. Ialcha, ele envia 2 servos para ir buscar o jumentinho. Aqui Balaão, ele com seus 2 servos. Quando você pega falando assim, em Zacarias 9, fala assim, o jumentinho, filha da jumenta. É um link, é os cadeados. E os 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Ial parado na estrada, com a sua espada, ele faz um link. Qual que é o link? A espada. Você lembra de Apocalipse 19? O anjo que tem a espada que sai da sua boca, a espada afiada que sai da boca. Apocalipse 19. Aqui é esse anjo com a espada desembainhada. A espada desembainhada na mão. Desviou-se, o jumentinho desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Ial se pôs então em um caminho estreito, no meio das vinhas. Olha as vinhas aqui. O jumentinho não estava amarrado na vinha, que a gente leu lá, Gênesis 49? Tudo é o link. No meio das vinhas, com um muro à direita e o outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de Ial, encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo de Ial mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita, nem à esquerda. É o caminho. Você não desvia nem para a direita nem à esquerda. Vamos lá. Aí ele continua. Quando a jumenta viu o anjo de Ial, caiu debaixo de Balaão. Tadinha. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então Ial abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te diz eu, para que teres espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Disse a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida, e até o dia de hoje tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele: não. Então Ial abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Ial parado na estrada, tendo a sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se e se prostrou com face em terra. Se prostrou com face em terra. Faz um link com Apocalipse 3:7. Eu vou fazer com que os da sinagoga de Satanás venha e se prostre aos teus pés e saiba que eu te amo. Lembra disso? A escritura conversa assim. Quando a gente vê isso aqui, irmãos, a gente vê uma coisa. A primeira coisa, Balaão selou a jumenta. E a jumenta foi.
E Iau abriu o quê? A boca da jumenta e a jumenta falou. Faz um link com o quê? Faz um link com Atos dos Apóstolos, capítulo... Vamos lá? Atos dos Apóstolos? Ele abre os olhos da jumenta. Não, ele abre os olhos de Balaão para ver o anjo. Ele abriu... não, ele já estava vendo. O jumenta viu desde o início. Mas o porquê? Você vai entender por quê. Você vai entender por quê. Porque ela já tinha o que ali? O selo. A jumenta foi selada. Vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Ou seja, veio um vento forte e tomou todo o salão onde que eles estavam reunidos. A gente faz um link com aquela passagem que fala assim: Iau faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Agora você vai entender. Apareceram os anjos. Então fala assim, ó, de novo. De repente, versículo 2. Veio do céu um ruído como um agitar-se de um vendaval impetuoso. Vendaval, vento. Que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Ou seja, faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros. Ministro é aquele que fala. Ministro é aquele que fala. E faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então, primeira coisa, a gente vai no imitador lá de Apocalipse 13, que fala assim: foi feita uma imagem, a imagem do anti-Machia, e colocada no templo, e foi infundida nela o espírito de Satanás. Tão logo foi infundido o espírito, a imagem falou. A imagem falou. Esse é o link com a jumenta. A jumenta. A jumenta aqui, irmãos, ela falou. Agora eu vou falar assim com vocês. O que aconteceu com a jumenta para ela falar? Foi selada. E significa o quê? Foi infundido. Foi infundido nela o Espírito. Foi infundida nela o Espírito. Através do anjo que estava ali. Que aquele anjo, qual é aquele anjo que apareceu à noite e tem a espada desembainhada? Mical. E Mical é o quê? Sacerdote, não é? Sim. Ele é sacerdote. E ele infundiu nela o Espírito. Ele infundiu nela o Espírito. E ela falou. Por isso que está falando, Iau abriu a boca da jumenta. E ela falou. Porque essa é a manifestação daquele que é infundido o Espírito. É falar. É o falar. Vocês estão entendendo? Sim. Aí é o link do quê? Do jumentinho, filha da jumenta, fazendo um link com Balaão e aquele anjo que estava ali. Aquele anjo que estava ali está linkando, mostrando que ele está
no jumentinho. Ele é o jumentinho. Ele é filho da jumenta e o filho da jumenta faz um link com quem? A igreja de Sardes. É a jumenta. A jumenta é a igreja de Sardes. A jumenta. Ele é filho da jumenta. Olha, irmão. Isso que eu pensei sexta-feira. Hã? A irmã acabou de falar que agora a irmã dele. Acabou de falar, né? É aquela mulher que está vestida do sol. Lembra? Lembra disso? Essas coisas, irmãos, tá difícil de vocês entenderem? Os links. Vocês estão entendendo tranquilo? Se tiver dúvida, fala que a gente explica. Mas para isso eu peço para os irmãos pelo menos ouvir, comer o alimento que está sendo dado. Né? Pode falar para nós, irmão? Eu estou vendo aqui, irmão, que fala que ela foi espancada na jumenta, ela foi espancada por 3 vezes. É. Uma representação, ela foi sofrida 3 anos. E estava passando sofrimento 3 anos aqui. É. Entendeu? É isso que eu fiz aqui, essa observação 3 vezes, entendeu? Que ela foi espancada. É. Na realidade, você tem que entender o seguinte: ela foi espancada, é a representação dos 3 anos de vacas magras, que é espancada pelo profeta mau. Que é a igreja de Sardes. Que é a igreja de Sardes. Viu aqui? Vocês estão entendendo, irmãos? Ela foi espancada e o anjo fala assim: por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu fiquei pensando nisso na sexta, imaginando assim, será que eu tô falando? Hã? Calma, irmã. Calma. Ele não enxergava o anjo já foi lá na frente. Né? Vamos entender aqui primeiro. Esse falso profeta, ele é um falso profeta. E ele espancou a jumenta 3 vezes porque não viu o anjo. E o anjo estava ali na frente. Ali na frente. O anjo estava ali na frente. Vocês estão entendendo? Como eu falo assim com os irmãos, é um alimento que cada dia está sendo mais necessário mastigar. Ali está batendo na jumenta, não é à toa, porque a igreja de Sardes, quando o filho varão subir, a igreja de Sardes vai ficar sozinha. E ela vai ser perseguida. E vai ser maltratada. Vai ser espancada. A gente já viu isso no livro de Cantares. Lembra do livro de Cantares? Sim. Ali no livro de Cantares, quando a gente voltar agora, você vai entender tudo diferente. Nossa. Diferente assim, aberto os seus olhos. Sim. Ali fala o quê? O amado veio me buscar, mas eu não abri a porta para o amado. Quando o amado foi procurado, eu já tinha subido. E aí o quê? Aí os guardas que faziam o quê? A ronda, espancaram ela. Espancaram ela. E fizeram algo mais. O que mais? E tomaram o manto. Exatamente. Entenderam? Então, olha aqui. Quando está fazendo essas conexões, ela está sendo espancada. É a representação da jumenta que foi espancada 3 anos. É muito tremendo. Entenderam? Por isso que eu falo assim, irmãos, é tudo tão maravilhoso. E eu falo assim com vocês, são os manjares revigorantes que te fortalecem a continuar perseverante. Mas é algo que a cada vez está sendo mais profundo. É verdade. A cada vez está sendo mais profundo. E você percebe que é algo sequencial. Está indo na sequência. Não sai de um assunto e fala assim, eu tô lá
no Jardim do Éden, agora eu já estou lá na... Não, tem uma sequência, o ensino. E isso que você não pode interromper a sequência. Você não pode interromper a sequência. Porque você perde um detalhe e esse detalhe faz você perder o entendimento. Vocês estão entendendo? Então, quando você está vendo aqui, o pai vai falar do jumentinho, filha da jumenta, entendeu? Que vai falar da jumenta apanhou 3 vezes, o anjo já estava ali para fazer o quê? Cortar na espada ali Balaão. E ele fala, eu queria matar você, mas eu ia deixar a jumenta viva. Vamos lá? Vamos ver isso? Números. Olha só, Números. Números capítulo 22, versículo 28. Números 22, versículo 28. Então Iau abriu a boca da jumenta. E ela disse a Balaão, que te fiz eu, para que me teres espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Ó, disse a jumenta Balaão, não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até agora, até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele, não. Então Iau abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Iau parado na estrada, tendo a sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se e se prostrou com face em terra. Disse o anjo de Iau, por que espancaste assim a tua jumenta? Já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem. Tá vendo ali? Você viu lá em Daniel o homem vestido de linho que estava contra a corrente do rio? Sim. Lembra disso? Barrando Sim. a passagem do rio ali? Eu vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença, o caminho não podes prosseguir. Lembrando, pois a minha presença eu vou te barrar e você não vai passar. Fazendo um link com aquele que fecha e ninguém abre, e abrindo ninguém fecha. Lembrando, viu Sim. disso? E ele continua, a jumenta me viu e devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu já te haveria matado. A jumenta, contudo, teria deixado com vida. Viu? Teria deixado ela com vida, mas teria matado o falso profeta. Viu? A história toda linkando. Tudo linkando. Tudo linkando. Então, quando hoje, agora você vai continuando a ler, você vai ver as conexões desse Balaão, que é uma representação de um falso profeta. E quando a gente fala, que eu vi o irmão Isalino falando na sexta-feira, quando se fala de animal de carga, irmão Isalino, se fala de quê? Você falou sexta-feira. Falou. Não fica mudo, não. Quando se fala animal de carga, se fala de qual animais? E de mula. Cavalo não, é de mula. Mula e burro. Cavalo é montaria, não é para carregar carga. Mula e burro, esses são os animais de carga. Como Satanás é uma imitação, se você pegar agora a palavra besta, significa animal de carga. Isso mesmo. A palavra besta significa animal de carga. E quando se fala animal de carga, fala de 2, burro e de mula. E esses 2 são híbridos. Eles não são raça pura.
eles são híbridos. Faz uma representação de que? Descendente de Satanás com filha de Adão. De filhos de Adão. A mesma representação das igrejas. Não, irmão, calma. Fica muito tranquilo. As igrejas não. Fica a representação daquele que é filho de Satanás com um ser humano, que gera um filho híbrido, filho da serpente. Aí, qual a característica, irmãos Alino, você vai indo bem, mas não empolga muito não para não tropeçar. Vai indo bem, eu vou te ajudando. Qual a característica do burro e da mula que se difere do jumento e do cavalo? Irmão, eu tô pondo tanta fé. Olha aqui, a característica, eles são estéreis, eles são estéreis. Falou, irmão, qual a diferença deles? Eles são estéreis. Eles são estéreis, porque eles são híbridos. Eles não se multiplicam. Eles têm um filho, mas esse filho não pode se reproduzir. É a representação hoje dos dois. Macron, que não tem filho, e o Papa Francisco, que não tem filho. É isso, irmãos, é só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Quando você pega lá que está escrito besta, agora você entende por que fala que é uma besta. Não aceita mandarina, né? O povo não é amor. Não aceita mandarina. Não aceita, né? Não aceita, eles são agressivos. Aí, tá vendo? Irmãos Alino aí, ó. Não aceita. Então, olha só, eles são agressivos e eles são estéreis. Eles não se multiplicam, porque são híbridos, formados de duas espécies diferentes. Duas espécies diferentes. A égua é uma espécie e o jumento é outra espécie. Então, quando junta essas duas espécies diferentes, gera um filho híbrido. E esse filho híbrido que Iau sempre abominou. Por que Iau sempre abominou? Por isso que ele sempre fala, não pode semear no campo duas sementes diferentes. Tem que semear uma única semente. As tuas vestes terá de ser de um único fio. Não pode misturar. Quebrando de novo o livro de Mateus aí, falando do trigo e do jogo. Deixa eles plantar junto. Tá vendo? Deixa crescer junto. Não pode. Não pode, porque a lei fala, não pode semear duas sementes diferentes no campo, para não fazer nada híbrido. Vocês estão entendendo? Não. Então, irmãos, isso tudo é uma representação no final dos tempos, Gênesis 6, que existe 3 espécies que estão sobre a terra. Os filhos de Adão, os filhos da serpente e os filhos de Iauxa. Estão sobre a terra. E aí nós vemos esses daqui, esses que são chamados besta, são animais de carga híbridos. Tinha um carrinho, não sei se vocês lembram, da Kia, chamava besta, e era um carrinho para carregar muita coisa, entendeu? E era chamado de besta. Até o pessoal estranhava, tava achando que tava xingando. Eu tô xingando, ô sua besta. Deram o nome do carrinho de besta. Por quê? Porque besta é um animal de carga. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu falo assim com os irmãos, precisa entender que nada nas escrituras está ali por acaso. Iau nunca perdeu o controle das escrituras, como muitos têm falado. Isso também é estratégia de Satanás. Estratégia de Satanás. Para que tirar
Tirar o crédito das escrituras. Por quê? Porque as escrituras, presta atenção, as escrituras estão determinadas e profetizadas sobre todos os acontecimentos. Se você tira o crédito das escrituras, você deixa de acreditar nas promessas. Você não acreditando nas promessas, corre o risco de acreditar que Satanás pode sim ser vencedor. Vocês estão entendendo? Sim. Então, olha só, eu falei com vocês que a gente ia acrescentar, né? O papai deu no estudo do irmão, o irmão de sexta-feira, trouxe a mensagem, ele completou, e ali o pai já estava me dando, e eu falei assim, não é possível, que o irmão Beethoven vai trazer a mensagem que o pai me deu. Aí o irmão Beethoven pregou outra coisa. E por quê? Porque o pai entregou para ele uma parte, entregou para mim outra parte. Maravilhoso. Mas é um casamento ali, do entendimento que se une. Tá entendendo? Então, quando tá se frisando filho, o jumentinho, filho da jumenta, não tá à toa, toda hora repetindo filho da jumenta. Mas quando você pega o evangelho anátema de Mateus, faz aquela confusão. Porque ali não tá o espidial. E olha, um detalhe que eu queria falar com vocês. Balaão, ele selou a jumenta. É o que o antimachia quer fazer com a igreja. Selar a igreja com a sua marca. A marca que o falso profeta preparou para marcar aqueles que são de Satanás. E aí o anjo vem fazer justiça aos santos do Altíssimo. Por isso que tá o link com esse anjo com espada desembainhada com Daniel 7. Daniel 7. No final, chegou o tempo de Yahweh fazer justiça aos santos do Altíssimo. Aos santos de Yahweh. Tá entendendo? Por isso que tá aqui com a espada desembainhada. Porque ele não vai deixar o falso profeta ali, a representação de Balaão, continuar agredindo a igreja. Vocês estão entendendo? E aí fala, bateu 3 vezes, 3 anos batendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Parece que assim, vocês estão... Parece que estão assim... Alegra. É maravilhoso você ver que a jumenta, ela nesses 3 anos, ela consegue perceber a presença. Isso, olha aqui, isso é muito importante que ele falou. A jumenta vê a presença do anjo. Ou seja, ela entende, mas ali ele não está mais aqui como homem, está como corpo glorificado. Entendeu? Como corpo glorificado. Não está mais aqui. Aí quando ele sai, o anjo sai levando Filadélfia, aí que a igreja vai cair em si, vai começar a cair em si, vai começar a enxergar. Tá entendendo? E é maravilhoso. Está sendo guiado por um profeta falso. Exatamente. Nossa, que está sendo guiado por um profeta falso. Mas ela resiste. Ela já não quer ir mais no caminho que o profeta falso quer conduzi-la. Ela começa a empacar. Ela começa a ir para outro canto. E ela indo para outro canto que ela é agredida. Ela deixa de ser obediente ao falso profeta. Ela deixa de ser obediente ao falso profeta, por isso que ela entra para outros cantos e ela é agredida por isso. Tremendo. Vocês estão entendendo, irmãos? É lindo. Porque o pai tá, como eu falo assim com os irmãos, o pai que está conduzindo o ensino para Filadélfia. E é um ensino que é gradativo. É na sequência. Pode falar, irmã Márcia.
Na realidade, irmã, percebe que não é ela que vai pelo caminho, é o anjo. E ela empaca. Tá entendendo? Porque ela sabe que se ela continuar seguindo as ordens do falso profeta, ela vai morrer. Entendeu? Então, o anjo se coloca ali. Ela sai fora. Por quê? Porque o Balaão está conduzindo para ir para lá. E ela vai para outro canto. Porque ela não está seguindo mais as ordens daquele que está sobre ela. Você vê que ali... Entendeu? E o detalhe maravilhoso é o anjo, você vê que Ial incitou a ira de Ial a essa condição de Balaão. Incitou. Aí Ial envia o anjo. Quando ele envia o anjo ali, a intenção do anjo é matar Balaão. É matar. É matar. Só que ainda não está no tempo. Não está no tempo. Então ele começa a conduzir a igreja. Ele aí, tenta quando o caso ali, a igreja, ela começa a entender a presença do anjo e agora ela teme o anjo. Ela teme o anjo. Ela teme, tem temor ao anjo. E ela não aceita mais a condução de Balaão que está sobre ela, sob o domínio dela. Ela não está mais aceitando a condução dele. E ela não está aceitando a condução de Balaão, que ela apanha. Vocês entenderam? Vocês entenderam, irmãos? E por isso o anjo poupa a vida dela. E por isso poupa a vida dela. Por isso poupa. E aí você lembra daquela passagem, Shaul Paulo, que a gente já trouxe, falando assim, e a mulher será poupada por causa da... Verdade. Por causa do quê? Por causa da maternidade, desde que ela seja fiel. Nossa, tremendo. Por isso que é filho de jumenta. Filho de jumenta. Filho de jumenta. Pode falar, irmão. Eu tive a visão aqui, do comandante. A jumenta é Sardes. O comandante quer passar por cima do filhote, jumentinho. Não, lembra que o jumentinho não está presente aqui mais. Né? O jumentinho já é o anjo, entendeu? Ali está só a jumenta, aqui não tem mais jumentinho. O jumentinho foi só um momento de condução de Yalcha para Yalchalã. O jumentinho conduziu Yalcha para Yalchalã, lembra disso? Aqui já está mostrando no período de tribulação, o jumentinho não está aqui não, está falando a mãe, a jumenta, entendeu? Que foi mãe do jumentinho, não tem jumentinho aqui mais não. O anjo, com o Mical que representou o jumentinho lá no essa. Irmão, não faz a confusão, presta atenção, as histórias estão separadas, tá? O jumentinho, quando é referido lá, fala filho da jumenta. Ele conduz Yalcha para Yalchalã. Essa foi a missão dele. É a representação de que pegou Yalcha aqui na terra, ressuscitou ele e conduziu ele para o céu. Quando chegou no céu, ele gritou: abri os portais, porque o rei da glória está chegando. Ele está dando uma ordem. Por que ele está dando uma ordem, irmã Rejane? Ele está levando. Não é essa a resposta. Ele levando, você sabe. Mas por que ele está dando uma ordem para abrir os portais? Porque ele tem a chave que abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre. E ele dá a ordem, abrir os portais. Só ele pode dar a ordem para abrir, ninguém fechar e ninguém abrir. Ele está conduzindo o pai dele falando, abrir os portais celestiais, porque está chegando o rei da glória. E quem é esse rei da glória? É Ial, forte e valente. Ele está conduzindo, por isso é o burrinho levando a Yalchalã. Vocês estão entendendo, irmãos? Viram? Por isso ele dá a ordem, abrir os portais celestiais, porque só ele pode dar a ordem. Foi dado por Ial para ele a chave de Davi, que abrir ninguém fecha, fechando ninguém abre.
ele dá ordem para os portais abrir, porque está chegando agora o Pai. Ele está carregando o Pai, trazendo de uma missão na terra, para Yahweh Shalom celestial. Entendeu? Aí, agora, quando faz o link filho da jumenta, tá falando filho dali, porque a gente já viu Apocalipse 12, nós já vimos ali, Mical foi desamarrado, ele saiu, ele estava prisioneiro, ele saiu de Sardes. Então, o ensino básico dele, que ele recebeu como leite elementar, foi de Sardes. Entendeu? É a jumenta. E agora, ele vem em defesa da jumenta. Ele vem defender a jumenta, porque ele não aceita ficar agredindo ela. Vocês estão entendendo? Não faz uma confusão na cabeça, faz e vai no entendimento que eu estou trazendo. Não faz novos links, novas interpretações. É muito simples. É muito simples. Aqui está falando de jumentinho? Não, aqui não está falando de jumentinho, está falando da jumenta. O jumentinho já foi usado lá atrás. E aqui ele conduziu o pai dele para ir ao Shalom, ele cumpriu a missão dele como jumentinho. Agora ele já não está mais na condição de jumentinho, ele vai estar na condição de um soldado, um general de batalha. E é um general de batalha que ele se levanta para quê? Não é Apocalipse 19, ele mata a besta e mata o falso profeta lançando eles no quê? No lago de fogo? Não é? Entendeu? Faz um link aqui, ele já fala, olha, eu ia matar você, eu já vim aqui para te matar mesmo, para você foi desobediente às minhas ordens. Você lembra que a gente já fez o estudo lá atrás, quando o anti-Mashiach, ele está à vontade de Yahweh, ele está fazendo a vontade de Yahweh, só que ele mata além do que foi determinado que ele matasse. Lembra disso? E é por isso que ele fez além do que foi mandado, que ele é também condenado. Porque ele foi receber uma ordem para ele cumprir. E ele foi além e pôs a vontade dele, e pôs o ódio dele, e exterminou muito mais do que era para ele ter feito. Por quê? Porque a vontade de Yahweh foi enviar ele para poder perseguir, sabe quem? Israel. E, no entanto, ele dizima muitas nações. Nós já fizemos esse estudo no passado. Lembra disso? Então, amados... Esse treinamento que aqui fala sobre dois servos. E o anjo manda Balaão com os dois servos. Isso. Fazer a obra. Representação possa ser que seja das duas testemunhas. Isso. Mas ele vai além. Somente não digas coisa alguma além daquilo que eu te mandar dizer. Viu? E ele faz muito mais. Ele vai além. Ele vai além. Ele não mandou falar. Exatamente. Tem que ser morto. Essa é o link também das conexões. Ele faz muito além do que foi mandado fazer, por isso ele tem que ser morto, né? Pode falar, irmão Elvis. Fala com o muro à direita, muro à esquerda, pode ser um exército? Pode sim. Pode sim. Ele ali coloca com que não tem escapatória. Não tem mais fugir. O pé de Balaão no muro. A mula prendeu ali. Por quê? Porque não tem escapatória mais. Chegou agora no limite, não tem para onde correr. Entendeu? Não tem mais para onde correr. 144 me protegendo. Estão ali junto com ele. Com certeza é isso, tá? Com certeza é exatamente isso. E é a última parte agora. É a última, é o tempo final. O estreitamento. É a parte final. Então, quando a gente está fazendo esse estudo, irmãos, é igual eu falo assim com os irmãos. Presta atenção nos detalhes e vê o texto das conexões separados. Vê ali eu interpretando para os irmãos e fica assim, mais tranquilo para não ter confusão mental. Entendeu? Por quê? Porque eu já estou mastigando para você, é só engolir. Você não vai precisar interpretar, eu estou interpretando para vocês, tá? Então, quando a gente viu ali, a filha da jumenta não estava ali à toa.
Por que a jumenta apanhou 3 vezes? A representação de estar apanhando. Você percebe ela ali não querendo mais seguir as ordens do falso profeta. Entendeu? Por isso ela está apanhando. Então, essas coisas todas é para você ver que toda a escritura ela é muito além do que se imaginava. Muito, muito além. E é necessário, nesse tempo, você se alimentar. Por quê? Porque o alimento está vindo muito rápido. Está entendendo? O alimento está vindo muito rápido. Se você bobeia, você perde a linha de raciocínio, e quando você quebra a linha de raciocínio, falta entendimento, e quando falta entendimento, vem o descrédito, vem a falta de fé. É isso. Entendeu? Essa aí é a estratégia de Satanás. Se Satanás pega e te faz não compreender, tirar você do foco, você deixa de crescer. Você deixa de amadurecer, você deixa de crescer de entendimento. Entendeu? E essa é uma condição dos reis, né? Os reis, eles são maduros, eles têm bom senso, bom juízo. Entendeu? Eles não cresceram ali em experiência à toa, não. Eles viveram experiências. Entendeu? Foram ali tendo experiências para hoje ele poder ser perguntado por qualquer pessoa e ter ali a resposta pronta. E eu falo assim com os irmãos, os irmãos assim, que eu falo assim, não estão seguindo a nossa sequência, por quê? Porque pergunta assim umas coisas, irmãos. Você fala assim, irmão, de onde você está tirando isso? Você está lendo fora da sequência do ensino. Por quê? Porque eu, irmãos, pego a mensagem que eu trouxe como mensageiro e escuto 2, 3 vezes. Pego do irmão Marco Beethoven, escuto 3 vezes. Pego do irmão Francisco, escuto 3 vezes. Pego do irmão Antônio, pego do irmão Bruno, escuto 3 vezes. Por quê? Porque nisso ainda o pai fala mais. Sabe? Aí uma dúvida que você muitas vezes não tinha feito a conexão certa, o outro irmão te esclarece. E é por isso que é um corpo, né? Você viu ali que a mula recebeu o quê? O Espírito. Tá entendendo? Para falar. É a representação, irmãos, é a representação de que se te pedir pão, mesmo que você não queira dar, você dará pela insistência. Mesmo que você não queira dar, você dará por causa da insistência. Entenderam? E ela pega e... Quando que você poderia falar que um animal, mas é uma representação, poderia receber o Espírito? Entenderam? E é por isso que recebe o Espírito e por isso que fala, mas está representando algo profundo, que é uma igreja que depois que Filadélfia foi embora, começa o quê? A entender as coisas, porque vai chorar, vai clamar, vai bater na porta pedindo pão. Me dá pão. Me dá pão, porque chegou o quê? Chegou visita. Chegou visita, me dá pão. Chegou visita lá em casa, me dá pão. Tá entendendo? Chegou visita lá em casa. Abre para mim essa passagem, irmão. Lucas 3, Lucas 11, 5.
Amigo oportuno. É. Isso é interessante que depois esse profeta que profetizou que não era da parte de algo, ele morre. Balaão é morto depois da contradição de pai, né? E é o mesmo que a palavra diz, ó, o profeta que profetizar aquilo que Yahweh não falou deve ser morto. Exatamente. É o que acontece com ele. Exatamente. Exatamente isso. Ó, tem uma passagem aqui que eu queria só lembrar os irmãos. Papai Yauch ensinou falando assim, ó. O retorno ofensivo do espírito impuro. É Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. Olha só, Lucas 11, 24. Agora você tem maturidade para você ouvir. Quando o espírito impuro sai do homem, ele perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando. Diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Chegando lá, encontra varrida e adornada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar ali. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Aqui ele faz um link com o quê? Aqui com aquilo que Satanás é imitador. Ele traz com ele 7 espíritos piores do que ele, fazendo o link com o quê? Com os 7 espíritos de Yahweh, de Isaías 11:2, porque é um imitador. Então, quando alguém limpa a casa e purifica a casa, vem a ser habitada pelo espírito de Yahweh, os 7 espíritos de Yahweh. Mas se entristecer o espírito de Yahweh por uma má conduta, o espírito de Yahweh vai sair dessa pessoa. E quando o espírito de Yahweh sai dessa pessoa, vai vir 7 espíritos malignos para habitar ali, porque é imitador. Vocês estão entendendo? Entenderam, irmãos? Ó, agora vamos naquele pedacinho que eu queria. É Lucas 11, a respeito do amigo importuno. Amigo importuno, 11, versículo 5. E Yauch disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, fazendo um link com o tempo de maior escuridão da existência humana nessa terra. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de maior escuridão. E aí, por isso que vem a lua e as estrelas, para iluminar um pouco esse tempo de escuridão. Vocês estão entendendo? Então ele fala, voltando-se, peraí, fala aqui, ó, digamos, e disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. Ó, o link. A porta já está fechada. E meus filhos, viu? E meus filhos e eu estamos descansando. Estamos na cama. Estamos descansando. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência. E lhe dará tudo aquilo de que precisar. E dará tudo aquilo que ele precisar. Tá entendendo? É lindo. Demais. Então, você vê ali o cuidado. Mesmo, você percebe que é inclusive um teste. Um teste.
para ver se vai insistir. A perseverança. Perseverança. Insistir na perseverança. Porque se insistir na perseverança, vai receber tudo que precisa. Ok? Tremendo. Nós vamos encerrar então a reunião. Ah, Ivan, pode falar. Pode? Hã? Por que 3 pães? Irmão Tiago. Exatamente. Exatamente. Como 3 pães. Um para cada dia da semana. Né? 3 pães. Ali fazendo a conexão. Fazendo a conexão. Eles vão ficar sem comer? Não. Não vão ficar sem comer. Não vão ficar sem comer. Entendeu? Porque Filadélfia está preparando uma dispensa. Filadélfia está preparando uma dispensa. Porque Filadélfia colhe em porção dobrada. Né? O celeiro está sendo juntado. Pode falar, irmã. E isso que o irmão falou agora tem tudo a ver com o versículo que eu vi aqui, que desde quando o irmão falou sobre túnica, olha só, Lucas 3:11, respondi-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta-as com quem não tem, com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Aí. Então o irmão tem porção dobrada, 2 túnicas. É isso mesmo. Eu tenho 2 túnicas. 2 túnicas. Nós temos. Nós temos 2 túnicas. Porque nós somos sexta-feira. Porção dobrada. Daquilo que a gente fala desde lá de trás. Nós temos porção dobrada. Então nós vamos compartilhar o quê? O pão e a túnica com aqueles que vão ficar na tribulação, que vão para a era de Laodiceia, que é a representação de sábado, que não caía maná. Aí, irmã, lê de novo para nós. Lucas 3:11. Respondi-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Aí. E quem tiver com comer, viu aqui? Se estão deixando, você vê, nós estamos deixando vestimenta e você vê que a mulher, presta atenção, a mulher de Sardes, ela está vestida com sol, né? Nós estamos deixando aqui também vestimentas e além de alimento. Não vai ficar nua. Porque a palavra repreensiva contra a era de Laodiceia, que ela está nua, não é? Vamos lá abrir? Vamos. Aí fazendo o link, sabe, irmã? O link com a passagem que você trouxe. Olha só, Apocalipse 3. Lucas 3, Apocalipse 3. Ó. Apocalipse 3, versículo 17. Deixa eu ver. Lucas 3:17. Porque dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Mas Filadélfia vai deixar para eles uma veste, uma túnica, além de deixar também um alimento. Ok? Vamos. Oi, pode falar. Fala alto para gravar. Em Gênesis 47:15 fala assim: quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo, dai-nos pão. Dai-nos pão. Vem até José pedindo, dai-nos pão, fazendo um link ali com aquele que está batendo, e ele fala, eu e meus filhos já estamos deitados, estamos descansando, nos dai pão. Faz o link aqui com aqueles que vinham até José pedir. José tinha a túnica salpicada de sangue.
Porque os irmãos dele mancharam a túnica dele de sangue para enganar. E para entregar para o pai. E aí eu falo assim, ó, presta atenção, irmãos. O sangue era de José? Não. Viu? O sangue não era de José. O sangue era do Cordeiro. Que eles mataram. O sangue era do Cordeiro. E eles mataram. O sangue era do Cordeiro que eles mataram. E falaram assim, olha, a túnica aqui de José, que foi morto. Cordeiro como que imolado. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.